O senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, é o novo presidente do Senado Federal. Ele vai liderar a casa pelos próximos 2 anos. O repórter Paulo Leite acompanhou a votação que acabou agora há pouco e tem outras informações. Boa noite, Paulo. Oi, Pedro, Catiúcia, boa noite a todos. Eunício Oliveira acaba de ser eleito o novo presidente da casa pelos próximos 2 anos. Ele teve 61 votos. José Medeiros, o adversário, teve 10 votos e 10 senadores preferiram lutar pelo voto em branco. Bom, a sessão aqui dentro começou às 5h30 da tarde. Houve discursos dos dois candidatos. Primeiro, José Medeiros falou por 26 minutos, depois Eunício, que falou por 22 minutos. Depois disso, cada senador votou na urna eletrônica e depois disso, o ex-atual presidente da casa, Renan Calheiros, fez um longo discurso de aproximadamente 30 minutos e aí sim houve a revelação do novo presidente da casa, Eunício Oliveira, repetindo, presidente por 61 votos, foi eleito com 61 votos. Esse foi o resumo do dia aqui dentro do plenário. Antes, houve uma série de articulações para se chegar ao nome. Veja aí na reportagem. Oliveira, nome escolhido pelo maior partido do Senado, o PMDB, havia mais gente na disputa. Buscando voto, buscando sugestões ainda e conversando com os senadores e estamos muito confiantes. Pela tradição, os partidos com mais senadores têm mais espaço na mesa diretora. Por isso mesmo, o PSDB, dono da segunda maior legenda da casa, garantiu a primeira vice-presidência. O principal objetivo desse instante é que nós possamos dar sequência às reformas. O país traz a inflação por centro da meta, mas a atividade econômica ainda está paralisada. Então, reagir na economia, e as reformas são importantes para isso, passa a ser a grande prioridade do Congresso Nacional, do Senado e a maior necessidade do Brasil, fazer a economia funcionar. Já o PT, o terceiro maior partido, rachou. 7 dos 10 senadores petistas decidiram apoiar Eunício. Enquanto isso, os outros 3 lamentaram a aliança com um grupo que chamam de protagonistas do golpe e sentenciaram. É um equívoco político que cobrará seu preço. A tarefa de botar panos quentes coube ao líder do partido. O nosso partido tem número suficiente de senadores para participar da mesa. E esse número nos foi dado pela população, não foi objeto de nenhum tipo de acordo nem de concessão de quem quer que seja. A bancada se reuniu, entendeu que esse critério deveria ser respeitado e, como tal, nós apresentamos o nome do PT na composição dessa chapa única. Bom, você vê aí o momento em que o agora presidente do Senado, Eunício Oliveira, assina os primeiros documentos como presidente da casa e faz, o primeiro discurso agora como presidente aqui do Senado. Eunício Oliveira, portanto, eleito por 61 votos a 10, venceu José Medeiros numa disputa hoje aqui no plenário do Senado, isso aqui no Senado Federal. Na Câmara, a disputa é amanhã. 6 candidatos disputam a presidência da Câmara, entre eles Rodrigo Maia, que é o favorito, mas há uma série de ações contra ele na Justiça, na tentativa de barrar essa possível reeleição dele. A repórter Gisele Garcia está no Supremo Tribunal Federal e tem outros detalhes de lá. Oi, Gisele. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Olha, pode sair a qualquer momento a decisão do ministro Celso de Mello sobre 4 mandados de segurança protocolados aqui no Supremo contra a candidatura à reeleição do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sob a alegação de que, pela Constituição e pelo regimento interno da Casa, ele não poderia disputar a reeleição na mesma legislatura em que é presidente. Maia, hoje à tarde, demonstrou tranquilidade, disse que preferia não se manifestar para não influenciar a decisão do Supremo, mas a alegação dele é de que, por ocupar um mandato tampão, ou seja, com a renúncia do presidente Eduardo Cunha, ele passou a ocupar um mandato tampão, ele poderia sim disputar a presidência da Câmara. Hoje à tarde, o ministro Celso de Mello se reuniu aqui no Supremo com 4 deputados, os deputados Jovair Arantes, Rogério Rosso, Júlio Delgado e André Figueiredo, e garantiu a eles que uma decisão sobre essa questão será tomada ainda hoje, a tempo do processo eleitoral amanhã. Então, vamos aguardar. Hoje foi o primeiro dia de trabalho aqui no Supremo Tribunal Federal e a sessão foi marcada por homenagens. Vamos conferir como foi o dia na reportagem.
Na primeira sessão do ano foi feita uma homenagem ao ministro Teori Zavascki, morto num acidente aéreo no mês passado. O ministro Celso de Mello, que está há mais tempo no Supremo, falou em nome dos colegas e disse que a morte de Teori aconteceu num momento de graves e profundas inquietações no país. O Supremo Tribunal não hesitará, agindo sempre com isenção, com serenidade e respeitando os direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição em exercer, nos termos da lei, o seu magistério punitivo, com a finalidade de restaurar a integridade da ordem jurídica violada. Homenagem também do Procurador-Geral da República. Conclamo o Ministério Público Brasileiro para fazermos do seu exemplo de retidão e de magistrado abnegado a motivação para seguir com mais afinco em nossa missão de promover a justiça nessa sofrida nação brasileira. Era esperado para hoje o sorteio que definirá o nome do relator dos processos da Lava Jato. Mas com o pedido de transferência do ministro Edson Fachin para a segunda turma, de onde sairá o relator, a situação ficou indefinida. A presidente da corte precisa ainda consultar os demais membros da turma. Qualquer dos magistrados que venham a assessorar a Operação Lava Jato terão todas as condições técnicas, para conduzir esse processo. Mas aqui nós temos um prejuízo, na minha concepção, na minha avaliação, que é exatamente a perda de uma parte da história desses processos da Lava Jato que já tem estes juízes que estavam compondo a força-tarefa anterior. Por isso defendi já anteriormente a manutenção exatamente da força-tarefa que havia sido constituída pelo ministro Teori Zavascki ainda no curso do recesso. Também foi adiada a análise sobre a possibilidade de réus ocuparem cargos na linha sucessória da presidência da República. É que o ministro Gilmar Mendes pediu mais tempo para analisar o processo.